Olá, internet! Sejam todos muito bem-vindos à aula 2 do nosso curso de inglês. Hoje iremos estudar uma cena do filme Harry Potter e a Pedra Filosofal. A cena está dividida em duas aulas. Essa será a primeira. Deixe nos comentários suas opiniões e sugestões para o canal. Pode também deixar dica de uma música ou filme sobre qual seria legal montarmos uma aula. Vamos primeiro assistir o vídeo todo com legendas em inglês e depois vamos trabalhando ele por partes. I should have known that you would be here. Professor McGonagall? Good evening, Professor Dumbledore. Are the rumors true, Albus? I'm afraid so, Professor. The good and the bad. And the boy? Hagrid is bringing him. Do you think it wise to trust Hagrid with something as important as this? Professor, I would trust Hagrid with my life. Professor Dumbledore, sir? Professor McGonagall? No problems, I trust Hagrid. No, sir. Little Tyke fell asleep just as we were flying over Bristol. I should have known that you would be here. Professor McGonagall? Iniciando a aula, então, eu, should é a contração de should have. Should have, aqui vamos traduzir como devia ter. Should, devia ter. Known, sabido. Então, should have known, devia ter sabido. Em português um pouco melhor, né? Poderíamos colocar como, por exemplo, eu deveria saber que. Should have, devia ter. Known, sabido. Mas só lembrando que aqui não é o ed que faz o passado. É um irregular. Então, known, sabido. That, que. You, você. Would, iria. Um passado irregular aqui do verbo will, né? Que é o ir, que é o presente. Be, verbo to be, ser, estar. Aqui é estar. Here, aqui. Professor, professora. Professor não é bem professora. Ele seria mais ou menos um professor que ocupa um alto cargo em uma universidade, em uma faculdade. McGonagall. Good evening, Professor Dumbledore. Good, boa, evening, noite. Evening, good evening, no caso, boa noite. É um boa noite usado para saudações. Quando você está chegando num lugar, ou quando a pessoa está chegando num lugar e está de noite, ele tem mais uma ideia de saudação, enquanto good night vai ter mais uma ideia de despedida. Good evening, boa noite. Professor, mesmo caso do anterior, também é uma expressão que traz um destaque. Você não seria teacher, que é o mais comum, que é o que a gente está mais acostumado. Dumbledore. Esse, né, o mundo todo está acostumado já com esse nome. Are the rumors true, Albus? Are, são, verbo to be, no plural, são, os, rumors, rumores, true, verdadeiros. Albus é o nome dele no inglês. No português eles traduzem como alvo. É uma tradução muito boa. Da palavra albus no latim é algo como claro, brilhante. E alvo no português também tem esse mesmo significado. Então é uma tradução bem exata que fizeram do nome dele. Mas em inglês o nome dele é Albus Dumbledore. I'm afraid so, Professor. I'm, a contração de I am, eu, am, verbo to be, ser, estar. Aqui é estar. Então, eu estou. Afraid, tem o sentido de temer, ter medo de algo. Aqui vamos usar temo. So, o so aqui, ele é um auxiliar formando uma expressão. Então, I'm afraid so significa eu temo que sim. Então, a gente entender elas individualmente é muito importante, mas também é importante a gente ter em mente que I'm afraid so, eu temo que sim. Aqui eu coloquei que sim na tradução, para a gente entender que ele tem um significado de afirmativo. Então, já dá para entender. Professor, né, professor, mesmo caso das situações anteriores. The good and the bad. The, as, é o a, os as. Então ali é as, good, boas. Good é o seguinte, ele tem um sentido tanto de bom quanto de boas. Good e bad são considerados inumeráveis, né, no inglês. Então eles não têm quantidade. Então vale tanto para o singular quanto para o plural. Não tem essa distinção. And, e, the, as, bad, ruins. Aqui, como eu citei anteriormente. Não tem quantidade bad também. Pode ser tanto ruim quanto ruins. And the boy? And, e, the, o, boy, garoto. Hagrid is bringing him. Hagrid is, novamente verbo to be, né? Ser, estar, está. Bringing, trazendo, him, ele. Do you think it wise to trust Hagrid?
Do you. Aqui um detalhe muito importante. O inglês, diferente do português, ele não usa apenas uma diferença de entonação para determinar uma pergunta. A interrogação só aparece na escrita, né? Então no inglês quanto no português. Mas no português a diferença entre pergunta e afirmação é uma entonação. Então muitas vezes é ambíguo. É difícil saber se a pessoa está afirmando ou está perguntando uma coisa. Fica no ar. O inglês não tem esse problema. O inglês, ele sempre usa um verbo antes do sujeito, né? Ali no caso é o pronome you. Então, do you é você, mas o do ali antes do you indica que está sendo feita uma pergunta. Think, pensa, is, verbo ser, estar, aqui é ser, it, isto, wise, sábio, to trust, confiar, aqui também o to, ele está como um auxiliar. O trust pediu esse auxiliar, não é o mesmo caso com todos os verbos, né? A gente também tem esse caso no português, a gente chama isso de transitividade verbal, é super chato, por isso não vamos ficar entrando nesses detalhes aqui. Vamos só pôr na memória ali. To trust, né? Confiar. Hagrid. Então, do you think is it wise to trust Hagrid? Você pensa ser isto sábio confiar Hagrid? A construção é bem diferente do português, mas dá para entender. Em bom português ficaria algo como: você pensa ser sábio confiar isto ao Hagrid? O isto iria lá pro outro lado. With something as important as this? With, com, something, vamos colocar como alguma coisa. As, comparativo. Aí o tão, important, importante. As, quanto. Note que ele mudou de significado. Aqui também é uma expressão, né, que forma esse comparativo. A gente usa tanto quanto, tão quanto para fazer essa comparação. O tão primeiro e o quanto depois. O inglês é bem mais fácil. As, é a mesma coisa. Então, o primeiro as ali está indicando a primeira parte da comparação e o segundo ao que está sendo comparado. Que no caso ali, this, isto. Lembrando sempre que é excelente, junto com a aula, você escrever o que está passando na tela para treinar a sua escrita e repetir junto comigo a pronúncia das palavras, porque isso dá muito mais profundidade e ajuda a tua memória a gravar essas informações. Quando você treina a sua escrita, você está automaticamente treinando sua leitura. Quando você treina a sua pronúncia, você está automaticamente treinando seus ouvidos para poder ter um entendimento cada vez mais limpo da língua. Então, não deixe de exercitar, não apenas, claro, assista o vídeo, né? Mas não apenas assista o vídeo. Para uma aprendizagem mais aprofundada, também procure escrever e repetir junto comigo. Professor, I would trust Hagrid with my life. Professor, professora, mesmo casos anteriores. Quem sabe uma expressão mais adequada para isso no português, deixa nos comentários. Eu, would trust. Aqui outro caso semelhante do começo lá, que a gente, né, tava usando mais de um verbo ali para formar o passado. Então, aqui vamos colocar would, iria, trust, confiar, iria confiar, confiaria. A gente liga melhor, né, o significado de cada fragmento do texto ali, de cada palavra do inglês a um significado, que a gente não tem que virar tradutor. Nosso objetivo aqui é aprender a compreender as palavras e com o tempo você começa até a pensar em inglês e a entender direto o inglês e não precisa mais ficar fazendo tradução na cabeça. Você adquire fluência com muito mais facilidade se você parar de pensar em português e traduzir para o inglês, ouvir inglês, traduzir para o português e daí entender. A gente quer quebrar essa ponte, sabe? Direto para o inglês, então a gente vai sempre dando elementos ali de significado de cada elemento ali, né, de cada palavra, para que você não se prenda ao português, né? E sim adquira uma compreensão do inglês. Would, iria, trust, confiar, Hagrid, with, com, my, minha, life, vida. Professor Dumbledore, sir. Professor McGonagall. Professor, Dumbledore, só para treinar a pronúncia mesmo, Dumbledore, Sir, senhor, Professor, professora, McGonagall, só a pronúncia mesmo, McGonagall. No problems, I trust Hagrid. No, nenhum, problemas, eu, trust, confio. Hagrid, só para treinar a pronúncia, Hagrid. Nenhum problema, eu confio, Hagrid. Outra construção frasal bem diferente do português. No, sir. Little Tyke fell asleep just as... No, não, sir, senhor, little, pequeno, Tyke. Tyke é uma expressão que quer dizer uma criança travessa, uma criança peralta. Fell, caiu, também outro caso de um passado irregular. O presente seria fall, mas não é só colocar id nesse caso. É fell mesmo. Ele é um daqueles casos lá daquela lista.
Ela não é muito grande, vamos caso a caso, ninguém vai sofrer com lista aqui. Asleep, no sono, just, logo, as, que. Então, o pequeno traquina caiu no sono logo que... We're flying over Bristol. We, nós, were, estávamos. Were também é considerado um caso de passado irregular, ele é o passado de are, então vira outra palavra, were, não é só por ed. Were, estávamos, flying, voando, over, sobre, Bristol. Bristol. Vamos rever então a cena toda mais uma vez, com legendas em inglês. Aposto que dessa vez já vai dar para entender várias coisas que aparecem ali. I should have known that you would be here, Professor McGonagall. Good evening, Professor Dumbledore. Are the rumors true, Albus? I'm afraid so, Professor. The good and the bad. And the boy? Hagrid is bringing him. Do you think it wise to trust Hagrid with something as important as this? Ah, Professor, I would trust Hagrid with my life. Professor Dumbledore, sir. Professor McGonagall. No problems, I trust, Hagrid? No, sir. Little Tyke fell asleep just as we were flying over Bristol. E esse é o fim da nossa aula. Não deixe de se inscrever no canal, a parte 2 dessa cena já está sendo preparada. Deixe suas sugestões e comentários. Tive uns probleminhas de áudio em algumas partes, então pode esculachar que todo comentário é muito bem-vindo. Ative o sininho das notificações, deixe seu like, compartilhe. Muito obrigado e até a próxima.